Olá, meus queridos amigos e amigas. Desejo que a graça e a proteção do nosso soberano e onipotente Deus, nosso Pai amado e poderoso, esteja sobre a vida de cada um de vocês e seja muito feliz e bem-aventurado em toda a vossa vida. Glórias ao nome santo do Senhor. Aleluias, aleluias. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. E hoje vamos dar continuidade no Evangelho de Lucas, capítulo 4. Diz o seguinte: E Jesus, sendo cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi conduzido pelo Espírito ao deserto, sendo tentado pelo diabo durante 40 dias, e naqueles dias ele não comeu nada, e terminando eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: Se tu és o Filho de Deus, ordena que estas pedras se transformem em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo: Está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe em um instante todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: Dar-te-ei todo este poder e a sua glória, porque foi entregue a mim, e o dou a quem eu quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo disse-lhe: Vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: Tu adorarás ao Senhor teu Deus, e só a Ele tu servirás. E ele o trouxe para Jerusalém, e o colocou sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito: Ele dará aos seus anjos ordem sobre ti, para te guardar, e eles te sustentarão em suas mãos, para que em algum momento o teu pé nunca tropece em uma pedra. E Jesus respondendo disse-lhe: Dito está, tu não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo todas as tentações, ausentou-se dele por um tempo. E Jesus retornou para a Galiléia, no poder do Espírito, e ali a sua fama correu por toda a região ao redor. E ele ensinava nas suas sinagogas, sendo glorificado por todos. E ele chegou a Nazaré, onde foram criado, e, segundo o seu costume, ele entrou na sinagoga no dia do sábado, e levantou-se para ler. E ali foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. E, tendo aberto o livro, achou o lugar em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres. Ele enviou
me para curar aos quebrantados de coração, para pregar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos, para pregar o ano aceitável do Senhor. E ele, fechando o livro, o deu novamente ao ministro, e assentou-se, e os olhos de todos que estavam na sinagoga estavam fixos nele. E ele começou a dizer-lhe: neste dia se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que procedia de sua boca. E eles diziam: não é este o filho de José? E ele lhe disse: certamente não me direis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que nós temos ouvido do que tens feito em Cafarnaum, faze-o também aqui na tua terra. E ele disse: em verdade eu vos digo que nenhum profeta aceito na sua própria terra. Mas em verdade eu vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, e houve grande fome por toda a terra, mas a nenhuma delas Elias foi enviado, senão a Sarepta, uma cidade de Sidom, a uma mulher que era viúva. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã o sírio. E todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, ficaram cheios de ira, e levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o cume do monte em que a sua cidade estava edificada, para poderem precipitá-lo dali. Mas ele, passando pelo meio deles, seguiu o seu caminho e desceu a Cafarnaum, uma cidade da Galileia, e os ensinava no dia do sábado. E eles maravilharam-se da sua doutrina, porque a sua palavra era com poder. E na sinagoga havia um homem que tinha o espírito de um demônio imundo, e gritavam em alta voz, dizendo: deixa-nos sozinho, o que temos nós em comum contigo? E Jesus de Nazaré, vieste para nos destruir? Eu sei que tu és o Santo de Deus. No próximo vídeo eu concluo o capítulo 4 do Evangelho de Lucas. Fique com Deus, pessoal, e um forte abraço.